Vamos abordar nesta aula o capitalismo só que de uma forma geral, enumerando as suas diversas fases, algumas de suas características, mas em aulas posteriores eu vou abordar de forma mais aprofundada cada uma dessas fases. É somente para que você possa entender um pouco como foi esse processo de decadência de um sistema econômico para a ascensão de outro. E é o que nós já vamos começar a conversar aqui. A história do capitalismo, o sistema capitalista, ele vai ter o seu início ali na Idade Média, num período onde você vai ter como principais características a existência de castelos, de reis e de um sistema econômico chamado feudalismo. O capitalismo vai surgir depois de um longo processo ali de transformação socioeconômica que vai ocorrer na Europa Ocidental entre os séculos 13 e 15. E esse processo ele vai ser marcado pela decadência do feudalismo. O feudalismo ele vai entrar em franca decadência devido principalmente ao crescimento da atividade econômica. Isso vai marcar a mudança daquele sistema. Vamos lembrar que a gente está falando de um período onde a principal atividade econômica, entre aspas, obviamente, ela era baseada no escambo. E o que era esse escambo? Nada mais era do que um processo de trocas. Não havia um comércio baseado em dinheiro, em moeda, não havia esse comércio. Pelo menos para as classes mais baixas da população. Não é que não existisse dinheiro nessa época. Existia, só que era algo mais ligado aos reis, era algo mais ligado à nobreza, era algo mais ligado ao acúmulo do que propriamente à circulação. Portanto, o feudalismo ele vai ser caracterizado principalmente pelo escambo, que nada mais era do que a troca de produtos. Se eu plantava batatas e tu plantava cenouras, os dois precisavam de batatas e de cenouras. Eu pegaria parte da minha batata e trocaria por parte das tuas cenouras. Aí nós teríamos um processo de escambo, uma troca, segundo a necessidade daquele que estava fazendo esse processo. Como eu já te disse, o sistema feudalista ele vai entrar num processo de franca decadência para que nós possamos entrar no sistema capitalista. E eu vou enumerar aqui alguns dos fatores que levaram a esse fim deste processo. Um dos primeiros ali foi a melhoria nas condições sanitárias. Vai haver uma evolução muito grande na condição sanitária da população. Isso vai ocasionar um aumento dela, porque você vai aumentar a expectativa de vida. Você vai melhorar a qualidade de vida. A melhoria das condições sanitárias ela vai criar esses dois processos, tanto um aumento da expectativa de vida e, obviamente, um aumento da população. Vai haver um avanço muito grande nas técnicas agrícolas. E esse avanço das técnicas agrícolas ele vai gerar um aumento dessa produção agrícola. E vamos lembrar de uma coisa, falando de avanço das técnicas agrícolas, isso vai ocasionar um processo de desemprego no campo. Não vai mais ser necessário uma mão de obra em grande quantidade naquela região. E se não vai mais haver uma necessidade dessa grande mão de obra, o que vai acontecer? O êxodo rural. Você vai ter a migração dessa população do campo para as cidades em busca de quê? De emprego. E se nós temos aqui um excedente agrícola, esse excedente ele vai gerar um comércio. Por quê? Antes você tinha uma produção agrícola voltada muito mais para a subsistência. Agora você vai ter uma produção agrícola voltada para o comércio. Esse excedente ele vai ser vendido nas cidades, nas feiras. E quem é que vai trabalhar nessas cidades? Aqueles que perderam seus empregos nas zonas rurais. E nisso você vai ter um crescimento muito grande da burguesia. Vamos lembrar que é nesse período que vai começar a ter aquela relação de empregado e empregador. Não que não existisse, mas você vai ver uma intensificação nessa relação. Porque aqueles que não tinham empregos mais no campo, eles vão buscar emprego nas cidades. E esse emprego vai ser dado por quem? Pela burguesia. Eles vão trabalhar para a burguesia em comércios, em feiras e outros estabelecimentos. Com isso, nós vamos ter um desenvolvimento e um crescimento muito maior das cidades. As cidades vão aumentar consideravelmente devido ao quê? Esse processo de êxodo rural. A população do campo ela vai começar a se concentrar nas cidades e vai começar a trabalhar no comércio. E nisso vão ser desenvolvidas novas atividades comerciais. Já que vai chegar um momento que não vai mais ter emprego para todo mundo. E assim as pessoas vão ter que começar naquela história do se viram nos 30. E nisso vão surgindo novas atividades comerciais. E nós vamos ter a moeda começando a ser utilizada como pagamento. Você vai ter uma circulação maior da moeda no comércio. E quando nós falamos de capitalismo, nós vamos aqui enumerar três fases distintas. O capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. Obviamente ali
cada um com a sua característica distinta. Vamos falar um pouco aqui do capitalismo comercial. O capitalismo comercial ele vai ser caracterizado principalmente pelas grandes navegações. Vai ter o surgimento dessa modalidade na Europa. Não que eles não utilizassem o mar para transporte e comercialização, mas nesse momento as grandes navegações elas vão ser incentivadas, principalmente em busca de matérias-primas e novas terras. Vai ter um estabelecimento cada vez maior e uma exploração cada vez maior de colônias na América e na Ásia, e vai provocar um processo ali chamado de metalismo, que vai ser o quê? O acúmulo de metais preciosos, a riqueza baseada nesse acúmulo de metais preciosos, também conhecido como mercantilismo. A próxima fase que nós vamos ter é o chamado capitalismo industrial. Como o próprio nome já deixa bem claro, esse capitalismo ele vai ser marcado pela Revolução Industrial, pelo surgimento da Revolução Industrial ali na Inglaterra. A matéria-prima já vinha sendo conseguida nas novas terras, a população aumentava cada vez mais, mas a demanda de necessidade da população era crescente, era cada vez maior. E os processos que existiam antes, muito baseados na manufatura, eram lentos. Devido a isso, vai surgir a Revolução Industrial, muito baseada na maquinofatura, que é o surgimento da indústria, das primeiras máquinas, para poder diminuir a produção desses produtos. E se a produção, o tempo de produção, ele é diminuído, obviamente, você vai ter um preço menor e você vai ter uma oferta cada vez maior de produtos, com isso podendo atender aos anseios da população. E por último, nós temos o capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro ou monopolista ele vai surgir ali no fim do século XIX. E ele vai ser caracterizado por uma crescente integração entre bancos e indústria. Você vai ver os bancos começando a entrar no setor industrial, o capital bancário influenciando o capital industrial. E nós vamos ter uma tendência ali de concentração de mercados nas mãos de poucas empresas. Você vai ter um crescimento muito grande de empresas em vários ramos. E a consolidação desse modelo, principalmente após o período entre as duas guerras mundiais, ela vai resultar na formação de grandes empresas multinacionais ou transnacionais. Que são aquelas empresas que possuem braços em vários países do mundo. Só para que a gente possa fazer um breve resumo aqui. O capitalismo comercial ele vai ser caracterizado pelas grandes navegações, o surgimento desse movimento, com o princípio do metalismo, onde você vai ter ali o colonialismo e tantas outras coisas. O industrial, como o próprio nome explica, ele vai ter origem no surgimento da Revolução Industrial na Inglaterra e principalmente na maquinofatura, onde nós vamos diminuir o tempo de produção, o preço vai diminuir devido à grande quantidade de oferta de produtos. E por último, nós temos o capitalismo financeiro, que é uma evolução do capitalismo industrial, e você vai ter ali uma grande integração do capital, dos bancos e da indústria, e o surgimento das primeiras transnacionais e multinacionais.